Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 7, versículos 1 a 9. A incredulidade dos irmãos de Jesus. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Número 334. Estes versículos se compreendem perfeitamente. Já explicamos quais eram os parentes de Jesus apelidados de seus irmãos. Vamos retomar este trecho. Só aos olhos dos homens, mas não na realidade das coisas, existia parentesco próximo entre Jesus e os que eram chamados seus irmãos e irmãs. Em hebreu, a palavra irmão tinha várias acepções. Significava, ao mesmo tempo, o irmão propriamente dito, o primo co-irmão, o simples parente. Entre os hebreus, os descendentes diretos da mesma linha eram considerados irmãos, se não de fato, ao menos de nome, e se confundiam muitas vezes, tratando-se indistintamente de irmãos e irmãs. Geralmente se designavam pelo nome de irmãos os que eram filhos de pais irmãos, os que agora chamais primos irmãos. Os chamados irmãos e irmãs de Jesus eram, segundo o parentesco humano que entre eles havia aos olhos dos homens, seus primos irmãos. Maria não era filha única. Tinha uma irmã que também se chamava Maria, mulher de Cleófas e mãe de Tiago, de José, de Simão e de Judas, que os homens tratavam de irmãos de Jesus. Do mesmo modo, as chamadas irmãs deste eram suas primas co-irmãs, de acordo com o parentesco humano que, segundo os homens, havia entre elas e o Mestre. Que importaria aos homens que Jesus tivesse tido irmãos e irmãs na humanidade, uma vez que a essência deles não podia ser igual à do Mestre, Espírito perfeito que encarnara para ser visto dos mesmos homens, tomando um perispírito tangível, com a forma ou a aparência do corpo humano, adequado às necessidades e à duração da sua missão terrena. Tal, porém, não podia dar-se e não se deu,
Espíritos muito elevados, José e Maria sofriam o constrangimento do envoltório carnal que haviam aceitado, mas não estavam sujeitos a instintos de que já se haviam libertado. Exilados momentaneamente da verdadeira pátria, dela guardavam intuitivamente a lembrança e o único era o anelo de ambos: voltar para lá. Diz o evangelista que seus irmãos não criam em Jesus. Os parentes de Jesus eram desses espíritos que, materializados pelo invólucro de carne, precisam tocar e ver para crer, mas que ainda assim nem sempre se reportam ao que seus próprios sentidos testificam. Pertenciam à categoria dos que se haviam reunido em torno de Jesus para servirem à obra que este viera executar, porém que adormeceram na matéria. Dizendo-lhes: meu tempo ainda não é chegado, eu a ela, à festa, ainda não vou, porque o meu tempo ainda não está cumprido, Jesus alude à época em que pregaria e trabalharia abertamente, de modo a se verificarem os acontecimentos que haviam de ocorrer. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.